Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, trazendo notícias muito positivas, mas para pessoas como você e eu, que vivemos no Brasil de verdade, que vivemos numa realidade concreta, no mundo da racionalidade. Porque, por outro lado, tem notícias muito complicadas, mas para aquelas pessoas que habitam o universo paralelo da extrema-direita, sobretudo da extrema-direita bolsonarista. Para começar, essa notícia aqui muito legal. H&M abre hoje primeira loja no Rio com funcionários em escala 5x2 e o desafio de tornar a marca mais conhecida. Olha, só de largada já vai se tornar mais conhecida. Varejista planeja expansão com nova unidade na Zona Norte ainda esse ano. Então, uma loja, né, de departamentos, é uma loja que tem roupas, enfim, de origem sueca e que está vindo para o Brasil ampliar suas atividades, mas já vem com esse cartão de visitas. Eu pergunto para você, o que será dessa loja? Vocês acham que mais pessoas ficarão simpáticas em frequentar essa loja e buscar essa loja, sobretudo se ela tiver preços competitivos com seus concorrentes, em função desse comportamento empresarial? O que você acha? Depois mande aqui o seu comentário aqui para o nosso portal. Bom, eu que já fui um pequeno empreendedor durante mais de 16 anos, uma coisa muito interessante que havia quando você precisava contratar um funcionário, era o que você tinha para oferecer para ele, sobretudo quando existia mais de uma opção para ele trabalhar no mercado, né? Então, quanto mais benefícios você oferece, mais qualificado você traz funcionário para trabalhar na sua empresa. Se essa empresa abrir aí um classificados, né, para contratação de funcionários, eu tenho certeza absoluta que todos os outros funcionários que estão numa outra jornada vão querer mudar para ficar numa situação melhor. Isso é uma coisa muito legal, porque mostra para o restante do empresariado e mostra para a opinião pública que é possível uma empresa operar na escala 5x2. Inclusive, eles, ao serem questionados por que eles estão adotando essa metodologia, eles estão explicando, olha, a gente vai trazer gente mais qualificada, a gente vai abrir outros postos de trabalho, a nossa missão é essa. Então, gente, é isso aí, né? É o campo da racionalidade, é o capitalismo, mas o capitalismo aí gerenciado por pessoas que têm uma visão estratégica mais refinada, que vem de uma matriz europeia também, que já no país deles eles aplicam esse tipo de jornada de trabalho, então seria incoerente até eles virem para um país como o nosso e, de repente, aplicarem uma jornada de trabalho que queimaria, inclusive, a respeitabilidade que ela tem lá na Europa, né? Então, seja bem-vinda a H&M e, enfim, e que ela possa dar subsídios para toda essa gente aí que fica combatendo o fim da escala 6x1, como se fosse acontecer uma hecatombe aqui no Brasil. E os grupos bolsonaristas, com a maior cara de pau, estão defendendo, né, que a jornada de trabalho permaneça como está, né? Alguns estão querendo que, olha só, a jornada 5x2 será muito boa daqui a 10 anos, vamos fazer uma migração. Gente, daqui a 10 anos tem gente do bolsonarismo propondo isso. Então, enfim, eu acho que foi uma notícia muito interessante. Enquanto a extrema-direita está totalmente sem assunto, né? Eles não estão falando de política internacional, o Trump, para eles, morreu por enquanto, Netanyahu também morreu, né? Eles não estão falando absolutamente nada, mas nós nunca esqueceremos que eles são irmãos siameses, né? Eles estão ali grudados uns com os outros. E eles andaram com um bonezinho vermelho, vamos fazer a América grande novamente, né? E o Brasil que se lasque, fizeram todo tipo de sabotagem. Isso vai culminar com uma condenação cabeluda para o Dudu Bananinha, o traidor da pátria foragido, enfim, junto com os outros também. E eles têm que rezar todos os dias para o Trump virar um faraó, para o Trump nunca sair e ter uma vida longa, porque se houver uma mudança de volta para a democracia nos Estados Unidos, porque aquilo lá já não é mais democracia já há algum tempo, desde que Trump fez uma série de enfrentamentos e conseguiu transformar a estrutura social e jurídica lá nos Estados Unidos, né? Sobretudo algumas questões internas lá nos Estados Unidos. Então, se essa correlação de forças mudar, e ao que parece Trump está afundando a cada dia, vai ser muito difícil não ter uma transformação muito grande e os Estados Unidos voltarem com uma onda, né, de democracia
muito mais intensa para rebater tudo aquilo que essa gente insana está fazendo contra o povo americano e contra o mundo. E coisas ainda estão por acontecer, gente. Trump vai arrumar muita confusão. A gente não pode deixar o povo brasileiro esquecer que essa figura lá de fora está colada. Eles têm os seus discípulos aqui no Brasil e em outras partes do mundo também que a gente vai ver. Então aqui, o que sobra aqui para o Jeguinho Lustroso e para o clã Bolsonaro, para os outros colunistas, é fomentar aqui uma briga entre o ministro Gilmar Mendes e o Romeu Zema. Vejam só, agora eles viraram zemistas, né? Enfim. Enquanto isso, o mais perturbado, né, das redes sociais do mundo bolsonarista está aí batendo no Nicolas Ferreira, está aí batendo em todo mundo, eles estão se digladiando. Hoje eu mostrei para vocês num vídeo mais cedo, né, o que está acontecendo. É o Nicolas Ferreira contra o Renan, Jair Renan, enfim. E mais cedo ainda eu publiquei um vídeo aleatório, hoje eu quis bater um papo diferente com vocês, trazendo aqui um trecho muito legal de uma reflexão do poeta, né, do escritor Fabrício Carpinejar. Se você não viu, vou colocar no primeiro link aqui, que vale a pena, tá, gente? É muito legal, tenho certeza que você vai curtir. Já tem muitas visualizações, quase 50 mil visualizações, mas é legal você ver um vídeo muito curtinho, tá? Vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal. Então o Carluxo também está entrando nessa confusão aí, né? Para a gente ver como é que está acontecendo. O Flávio Bolsonaro escreveu um texto grandão hoje tentando pacificar essas coisas que estão acontecendo nesse universo paralelo, porque como eles não têm uma filosofia, não têm uma ideologia, eles não têm uma unidade, cada um fala um troço diferente, enfim, e eles tinham apenas um insano que governava a mente dessas pessoas, que era a figura do criminoso maior da nação, agora eles estão meio como baratas tontas. O Flávio Bolsonaro ele vem com uma proposta muito abstrata, uma coisa assim que não faz sentido para pessoas como você e eu que habitamos o mundo real. Escreveu ele, só vou ler o primeiro parágrafo. Ele já adverte, né, que está fazendo um textão. Obrigado a cada um de vocês que está de corpo e alma e coração junto comigo para resgatar o nosso Brasil, honrar o meu pai e centenas de outros perseguidos políticos. Vem cá, ele sempre está usando essa expressão que quer resgatar o Brasil, mas resgatar para quê? Para que modelo? O que ele tem para apresentar assim? Olha, nós estávamos assim e nós perdemos, e agora nós queremos resgatar o Brasil. O que foi? Foi salário? Salário não vai dar, né? Direitos dos aposentados? Também não vai dar. Meio ambiente? Também não vai dar. Habitação? Também não vai dar. Vai dar o quê, então? Não teve reajuste de salário mínimo, não teve reajuste de aposentado, os aposentados se ferraram com a reforma da Previdência, o Brasil foi entregue aí nas suas empresas, no que pôde por essa gente toda, para cada vez ganhar mais dinheiro, privatizaram empresas de energia, empresas de água, as pessoas estão pagando mais contas mais altas, enfim. Do que essa gente está falando? Resgatar o quê? Eles mataram seres humanos aos montes. Resgatar o quê? Querem matar mais pessoas? Não deu para fazer o serviço completo? Só ajudaram a matar 750 mil pessoas e mais outros milhões de pessoas que ficaram com algum tipo de sequela, que morreram depois e que não foram contabilizadas nesse desastre todo que esses genocidas fizeram. Então, resgatar o Brasil do quê, né? Eu estou estranhando que o senhor Malafaia não está fazendo a campanha do Flávio Rachadinha, né? Até eu gostaria de saber se o senhor Silas Malafaia conseguiria explicar o que significa no mundo cristão alguém roubar dinheiro dos seus funcionários e ficar rico. Se a Bíblia tem algum ensinamento que faça com que o Malafaia consiga justificar o crescimento patrimonial de Flávio Bolsonaro, né? Enfim, vamos aguardar. Aqui do lado, mais uma figura desse mundo tenebroso. Pesquisas mostram Milei em queda na Argentina, 63% de rejeição e 61% contra a sua reeleição, né? Gente, a coisa na Argentina está muito complicada, porque uma coisa é você ter números macroeconômicos que estão apresentados para a sociedade. Outra coisa são os números, a vida real dos argentinos. As estatísticas todas que nós recebemos no Brasil, elas são viciadas. Quando se fala em índice de inflação na Argentina, está subdimensionado, porque só para dar um exemplo, todos os mecanismos, as referências estatísticas, elas são do ano de 2004, as formas de se medir a inflação. E nessas formas de medir a inflação, o preço das tarifas básicas, o preço dos aluguéis, tinha um peso, tinha um percentual. Esse percentual, no cálculo de hoje, ele está mantido, só que tem um negócio. Os aluguéis subiram na Argentina 490% desde a época que o Milei chegou até
a presidência da Argentina, as tarifas públicas subiram em torno de 400%. Então, o que tinha um peso relativo há algum tempo atrás, tem um peso muito maior nos dias de hoje, só que isso está sendo desbastado. Então, isso faz com que a realidade que o argentino está vivenciando seja completamente diferente da realidade que é mostrada nos gráficos, né? Como é que pode um país estar se desindustrializando, está tendo um desemprego grande, está achatando o salário, está demitindo pessoas, não faz obras públicas, não tem obra pública na Argentina? Então, como é que a gente pode ter uma erradicação de problemas lá, né? O que se vê em alguns canais, esse aqui é um canal na Espanha, da Ina Afinojeva, e ela faz uma análise aqui do que está acontecendo na Argentina. Vou pegar um trecho aqui para vocês. Eu acho que eu coloquei a legenda aqui. Destrucción, pobreza y corrupción. Esas tres palabras sintetizan los 29 meses de Javier Milei gobernando Argentina. Miles de horas de discursos, entrevistas, lecciones bizarras de economía austríaca, gritos, insultos y todo en vano, porque se reducía solo a tres palabras: destrucción, pobreza y corrupción. Destrucción de capacidades productivas, desempleo y pobreza para varias millones de personas, y corrupción para que se enriquezca el círculo de allegados a Milei y un reducido grupo de empresarios corruptos. ¿Quién se puede sorprender de que este sea el resultado? Javier Milei nunca ocultó que no hay cosa más importante que ganar dinero. El empresario es un benefactor. Dijo que entre el Estado y Al Capone preferiría a Al Capone, que la justicia social es una aberración y que la libertad se reducía a la libertad de movimiento del capital para entrar y salir de los países sin ser controlado. Gente, muito resumida. É a cabeça do Milei nessa fala inicial da Ina Afinojeva, né? Eu vou colocar o link no primeiro comentário para você acompanhar a leitura que se faz lá na Argentina. E o que acontece? O Milei está sofrendo já um desgaste tão grande que todo mundo já percebe que ele vai sair banido da Argentina. Não tem como já recuperar o desastre todo que ele realizou na Argentina. Não tem como. Endividou mais a Argentina, não tem como mais pedir dinheiro, a Argentina não tem capacidade para honrar os seus compromissos nos próximos anos, enfim. E o modelo que eles seguem lá, infelizmente, é esse modelo do neoliberalismo, que infelizmente também não foi rompido nos últimos governos, então a Argentina está muito encalacrada. Por causa disso, já se começa a ser desenhada a figura de um outro personagem, um outro outsider, um cara fora da política. E quem é essa figura? Um pastor evangélico argentino, que fez fortuna nos Estados Unidos, mas já está se apresentando como presidente, porque o nome dele é Dante Gebel, né? Então você pega os vídeos da criatura, ó. Isso aqui ele é uma espécie, gente, pelo que eu vi, uma espécie de Pablo Marçal portenho, né? E é o seguinte, vocês vão vendo aqui, deixa eu abaixar o áudio. Já é a preparação. Aí, a figura é essa aí, ó. Tá enchendo aqui os ginásios, né? Fazendo palestras de autoajuda. E no final da história tem as orações, enfim. É um negócio, olha, não é brincadeira não. Já podem anotar o nome dessa figurinha aí. Ele chama-se Dante Gebel. É um cara fora da política, ligado a Deus, família, para engabelar o povo argentino, porque o opositor principal de Milei, o Axilov, ele está já em algumas pesquisas bem à frente de Milei se as eleições fossem agora. As eleições na Argentina serão o ano que vem, um ano depois do que acontece aqui no Brasil. E para piorar a situação dessa gente, o líder deles, no plano internacional, está afundando cada vez mais. O Trump achou que ia fazer uma guerra ou uma guerrinha contra o Irã que ia ficar numa boa. Ele esqueceu que o Irã tem 5.000 anos de civilização, que os iranianos não iam sair do Irã, os iranianos não iriam se render e não irão se render. Ele talvez esteja querendo ganhar tempo porque os Estados Unidos gastaram muito dinheiro e gastaram muita munição, e Israel também. Então, o Irã deve estar sabendo que essa história de tentar uma paz, um armistício, um cessar-fogo, é para se ganhar mais fôlego para voltarem com tudo contra o Irã. Trump cancela a viagem de enviado para negociações com o Irã no Paquistão. O presidente norte-americano afirmou que se eles quiserem conversar, tudo o que precisa fazer é ligar. Olha só, gente, nós recebemos esse tipo de notícia pela mídia ocidental.
Mas o que nós temos de informação por outras mídias alternativas é que o Irã não quer conversar com o Trump, não quer conversar com os Estados Unidos porque eles não confiam, eles são traidores. No meio de uma conversa, os Estados Unidos bombardeou, matou o líder religioso deles. Então, é uma figura totalmente desprezada, não é confiável. O que aconteceu foi o seguinte, o Irã mandou representantes para o Paquistão ser o porta-voz ou entregar para o governo americano, ó, é isso aqui que a gente quer. Vocês sumam aqui do Oriente Médio, não queremos mais ameaça aqui, nós vamos controlar o Estreito de Hormuz, enfim. Vocês não encham mais um saco, não nos ameacem e Israel também não nos enche. Estou resumindo aqui para vocês de forma muito popular, né, muito direta aqui. E os Estados Unidos saíram, foram ao Paquistão e foram embora de novo por Irã. Os Estados Unidos que estavam mandando uma delegação para lá, o que aconteceu? Opa, vamos fazer papel de trouxa, né? Então o Trump foi obrigado a dizer, olha, não tenho que ir para lá. E está em um grupinho das pessoas, só que a economia nos Estados Unidos e na Europa, olha, se essa história durar mais 2 semanas, o Estreito de Hormuz fechado, se fechar mais alguma coisa lá, vai ter uma reação em cadeia no mundo inteiro, e aqui no Brasil também nós vamos sofrer as consequências. O governo está estudando medidas aí para que os combustíveis aqui no Brasil, eles não sofram consequências muito grandes. O governo está o tempo todo discutindo isso aí. Mas, como eu disse para vocês, seria muito mais interessante que nós tivéssemos uma comissão, né, de crise energética, porque, olha, o fantasma está rondando aí com um monte de correntes, porque esse insano norte-americano, que governa os insanos de lá e influencia os insanos do mundo inteiro, ele não vai parar. E vamos ver como é que serão os próximos capítulos, porque coisas complicadas podem acontecer. Enquanto isso, nós aqui vamos continuar vivendo no mundo da racionalidade, combatendo tanto os daqui como o de acolá, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. E suecos, sejam muito bem-vindos ao nosso país com a jornada 5x2. Um abração, até o nosso próximo encontro. Tchau!